Olá, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quinta-feira. Hoje é dia 20 de fevereiro. Prazer estar com vocês aqui. Hoje é o episódio de número 438. Ontem a gente não esteve aqui por motivos óbvios, porque a gente começou a nossa transmissão de São Raimundo e Grêmio, e é uma pena que o São Raimundo perdeu nos pênaltis, né, gente? Mas é inegável o baita do futebol que o São Raimundo apresentou ontem diante do Grêmio, diante de mais de 4.500 pessoas do Estádio Canarinho, terceiro maior público da história do novo Canarinho desde que foi inaugurado em 2020. Então, parabéns à torcida do São Raimundo, que fez um belo espetáculo, parabéns ao São Raimundo, né, pelo grande desempenho, pela grande performance diante do Grêmio ontem, empate por 1-1, e aí nos pênaltis acabou perdendo por 4-1. Mas vida que segue, ainda tem Copa Verde, né? O São Raimundo, por que não dizer que é um dos favoritos a ganhar a Copa Verde nesse ano, né? Tem também o Grêmio Atlético Sampaio, que vai jogar contra o Remo pela Copa do Brasil, mas esse é assunto para daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Olha, vou adiantar aqui uns assuntos que a gente vai tratar hoje. Por exemplo, mais uma denúncia que mira em cheio o Iteraima. Um servidor e a presidente do Iteraima são denunciados por concessão irregular de descontos. Vamos falar também da prisão de funcionários que estavam furtando equipamentos de internet de uma empresa desse serviço aqui em Roraima, e o prejuízo pode chegar a aproximadamente 300 mil reais. E vamos falar também, evidentemente, de São Raimundo, né? Esse recorde de renda no Canarinho. Tem também aí a expulsão e uma explicação por que o Chiquinho Viana foi expulso ontem, né? Inclusive uma fala que rebate as acusações do árbitro contra o técnico do São Raimundo. E vamos falar aí um pouco do São Raimundo também virando essa chave para a Copa Verde. Então, tem a seção de comentários do canal da Folha aberta para você no YouTube e o zap da redação para você enviar sugestões, reclamações, sugestões de matérias ou de entrevistas, que é o 999715300. Eu tô aqui com a Adriele Lima, também decepcionada com esse resultado de ontem. Inclusive, a Adriele estava lá com a gente também, no Estádio Canarinho. Bem-vinda, Adriele, ao Papo de Redação. Primeiramente, lamentando a derrota do São Raimundo nos pênaltis, né? Oi, Lucas, oi todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa quinta-feira triste, porque todo mundo estava torcendo pelo São Raimundo e todo mundo queria ver o Mundão aí seguir na Copa do Brasil e infelizmente não deu, mas a nossa esperança agora é o gás, eu espero aí que dê tudo certo. Com certeza. Mas vamos lá, Adriele, tem um assunto aqui muito sério, que foi uma denúncia oferecida aqui pelo Ministério Público de Contas, mais uma denúncia do próprio Ministério Público de Contas, agora mirando um servidor, além da própria presidente do Iteraima. Eu queria que você falasse um pouco que denúncia é essa. Exatamente, Lucas. O MPC, né, o Ministério Público de Contas de Roraima, representou aí uma denúncia contra a presidente do Instituto de Terras e Colonização de Roraima, Dilma Lindalva Pereira, e contra o servidor do órgão Edirivaldo de Jesus Ribeiro, por concessão irregular de descontos em títulos definitivos de áreas rurais. Essa denúncia ela foi protocolada junto ao Tribunal de Contas do Estado também e aponta não só a prática ilegal de descontos, mas também a criação de um setor paralelo de consultoria jurídica dentro do Iteraima, o que resultou em um prejuízo estimado em mais de 229 mil reais aos cofres públicos do Estado. De acordo com o MPC, a presidente autorizou de forma irregular o abatimento de 50% do valor de um título de terra concedido a Heriberto de Lima Feitosa. O problema é que o prazo para a solicitação de descontos já havia expirado, conforme estabelecido em uma portaria, mesmo com diversas negativas de técnicos que já haviam indeferido o pedido. O servidor Edirivaldo Ribeiro, atuando como um consultor nomeado pela presidente, emitiu aí um parecer jurídico que autorizou o abatimento sem qualquer justificativa legal, configurando aí uma renúncia de receita e desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Hoje aconteceu uma entrevista aqui no Fiscalize e Conta, na Rádio Folha FM, com o procurador Paulo Sérgio, e ele deu mais outros detalhes sobre essa representação, né, e explicou que o servidor ele agiu de uma forma independente, desconsiderando aí essas orientações de cerca de 3 técnicos do Iteraima, e sem uma competência para tal, dispensou aí esse valor de 229 mil reais, comprometendo as finanças do Estado, ou seja, ele comentou até que o Estado não pode se dar o bel prazer de perder dinheiro e aconteceu essa situação. Além da concessão irregular de descontos, o MPC identificou que Dilma Lindalva Pereira de Costa
da Costa criou um setor paralelo de consultoria jurídica no Iteraima, né? Esse setor, que não está previsto no organograma oficial da autarquia, foi responsável por emitir pareceres jurídicos direcionados como o que possibilitou esse desconto indevido. Essa prática vai aí contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabelece que a Procuradoria-Geral do Estado é a única responsável pela consultoria jurídica de órgãos estaduais. Diante dessas irregularidades, né, o MPC solicitou aí ao TSE que adote medidas cautelares para impedir que novos danos erários sejam causados ao Estado. Sim. E o órgão pede aí, entre outras medidas, novamente o afastamento imediato da presidente do Iteraima e também do servidor Edirivaldo Ribeiro de seus cargos e a anulação dos pareceres jurídicos emitidos pelo setor paralelo. Também é solicitado o encaminhamento do caso ao Ministério Público Estadual para apuração de crimes contra a administração pública e improbidade administrativa. O MPC também está pedindo que os processos de concessão de desconto sejam reavaliados e que o valor de R$ 229 mil seja devolvido aos cofres públicos conforme prevê a lei de improbidade administrativa. Vale a gente lembrar que na segunda-feira, né, o MPC já tinha representado contra a Dilma, Sim. devido suspeita de grilagem na gleba do Baliza, né, fica no sul do estado, Sim. Um prejuízo estimado aí de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Parabéns ao Ministério Público de Contas que está fazendo o seu trabalho em relação a essa situação, investigação, porque, veja bem, é uma situação, e a gente está falando aqui dessa questão da consultoria paralela, e a gente também está falando aqui desse contexto de suposta grilagem lá na gleba Baliza. Desde o ano passado, se tem falado a respeito disso, inclusive teve uma audiência pública lá em Caroebe para tratar desse assunto, e agora que a gente está vendo alguns resultados, né, em torno disso, né, eu acho que os deputados estaduais, eles deviam tomar atitudes mais enérgicas no sentido também de cobrar as explicações do governo Denário, cobrar explicações do Iteraima a respeito de todas essas denúncias. Realmente é preocupante, porque existem muitas denúncias que estão mirando o Iteraima, então acho que falta o Iteraima dar explicações a respeito disso, né, Adriele? Até o momento não teve uma resposta em relação também àquela questão de grilagem, né? Não. O Iteraima, a gente já até meio que sabe a resposta, né? Vai esperar acontecer, eles serem notificados pelo TCE para emitir aí uma manifestação pública. Mas a gente sabe, né? O procurador até detalhou um pouco mais de que o MPC tem muitas denúncias contra o Iteraima e muitas denúncias, aí cerca de 10 casos mais ou menos, eles estão apurando, estão em investigação há quase 2 anos e possivelmente, né, a gente acredita que novas representações contra o Iteraima ou contra a presidente também vão aparecer, então aí é só mostrando a realidade. E tudo isso acho que a gente pode linkar também com a questão do surrão, porque aquela audiência pública lá em Caroebe, ela só aconteceu depois do crime que aconteceu no Cantá e que desencadeou aí essa preocupação com a questão da grilagem e da definição aí de títulos definitivos. E até agora não tem solução, hein, gente? Até agora a gente não tem informação sobre o Caio Porto, né? Que segue foragido da justiça, né? A gente não tem novidade alguma sobre o caso Surrão. E eu acho que as autoridades policiais, né, as autoridades do modo geral, elas não podem esquecer esse caso. Sim. Então a gente está aqui voltando a lembrar desse caso Surrão para que, de fato, os culpados sejam apontados, sejam presos, né? Já foram até apontados, na verdade, já teve um indiciamento, inclusive, já foram identificados, e agora resta realmente esperar que a justiça seja feita, assim, esperar também que os deputados estaduais estejam atentos, né? Porque, veja bem, a gente está vendo aí várias situações, inclusive com relação à pasta da saúde, que parece que Cecília Lorenzo é intocável, né? A gente está vendo a Dilma Costa intocável, né? A gente está vendo tantos membros do alto escalão que são parecem ser intocáveis. Pelo menos a impressão que está se dando para a sociedade é que determinadas pessoas do governo são intocáveis. Então, é muito preocupante que a gente, depois de tanta crítica, tanta denúncia, o governo, ele, de uma certa forma, não dá uma explicação mais clara para a sociedade sobre as situações que estão ocorrendo na saúde, na questão do Iteraima, né? Então, inclusive, essas denúncias, elas coincidem com a gestão da Dilma. Então,
Eu acho que o Iterama ele podia realmente dar uma explicação para a nossa sociedade a respeito de tudo que está acontecendo, tudo que está sendo denunciado, porque, gente, é dinheiro público que está sendo envolvido. Inclusive, já tem até uma denúncia aí do Ministério Público de Contas sobre essa questão de grilagem, que um prejuízo de aproximadamente 1,3 bilhão de reais. Então, imagine aí a situação, imagine o risco que o dinheiro público está correndo. Então, eu particularmente convoco aqui os órgãos fiscalizadores, convoco aqui os deputados estaduais e também o próprio governo para que tome uma atitude em relação para apurar todas essas situações que estão sendo faladas até o momento. Muito obrigado, Adriele, pela tua participação. Até a próxima. Nada, Lucas. Até a próxima. Vamos falar de casos de polícia, gente. Funcionários são presos acusados de gerar um prejuízo de 300 mil reais para uma empresa de internet por conta de furtos que aconteceram na empresa. Quem denunciou, inclusive, foi o gerente da própria empresa, né, Marília? Seja bem-vindo ao nosso papo de redação. Oi, Lucas. Para você que está acompanhando a gente, isso mesmo, Lucas. 4 funcionários de uma empresa que fornece serviços de telecomunicações foram presos na manhã de hoje por furto de equipamentos de internet em Boa Vista. A própria empresa investigava a ação dos suspeitos após constatar o sumiço de diversos equipamentos. E aí, como você disse, o prejuízo foi avaliado aí em mais de 300 mil reais. De acordo com o gerente da empresa, que não quis ser identificado, há 6 meses ele vinha monitorando as ações dos funcionários que aproveitavam viagens a serviço para outros municípios com o intuito de realizar os furtos dos equipamentos. E aí o gerente disse o seguinte: até o momento não sabemos se tem mais pessoas envolvidas e nem para que fim eles estavam realizando os furtos. A gente estava monitorando as ações deles até que descobriu o endereço onde eles guardavam as coisas. E registrei diversos boletins de ocorrência e a Polícia Civil ajudou nas investigações, relatou aí o gerente. E aí, entre os equipamentos furtados estão antenas, roteadores e fontes, além de galões de gasolina, que era fornecida pela empresa em forma de requisição para as viagens, e ainda de acordo com o gerente, os produtos estavam avaliados em mais de 300 mil reais. Os funcionários escondiam as mercadorias em uma casa no bairro Asa Branca. Por volta das 7 horas de hoje, agentes da Polícia Civil, junto com o gerente da empresa, foram até o local e identificaram os produtos e 2 dos suspeitos, que assumiram a participação no esquema e foram presos. E aí, é esse o caso, Lucas? Pois é, né, Marília? Você mandou essa informação aí pra gente, a gente foi lá apurar, né? E assim, parabéns aí também ao Leandro de Souza pela matéria, né, pela apuração lá, e que isso sirva de exemplo também, né? Porque parece que alguns funcionários de determinadas empresas não vão sentir falta, tal, não sei o quê, mas eu fico imaginando, a boa parte das empresas aqui em Roraima, e no Brasil todo, na verdade, são empresas pequenas, que qualquer coisa que é subtraída, o empresário sente falta, né, Marília? Isso é verdade. E aí, parabéns também a esse gerente que ficou atento Sim, aí à mercadoria, porque não tem pessoas, né, que chegam no ambiente de trabalho, faz o seu ali, vai embora. pois Mas é, esse gerente, ele sempre atento, então parabéns pela atitude, pela Polícia Civil também, que agiu até rápido nesse pois é, caso, né? verdade, parabéns mesmo. Muito obrigado, Marília, pela tua participação, até uma próxima. Tchau, Lucas, já para você que está acompanhando a gente, até a próxima. Então, gente, chegou a hora de a gente falar de São Raimundo, né? Eu sei que o jogo foi ontem, mas ainda tem muito assunto ainda para falar sobre esse jogão de bola pela Copa do Brasil. São Raimundo foi guerreiro ontem, e quem tá aqui para concordar comigo, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, é o meu xará, Lucas Castro. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes e a quem nos acompanha pelo YouTube. Ontem foi um jogo, eu diria que triste com o Pois resultado é, final, por esse lado, realmente. mas eu particularmente gostei da postura do São Raimundo. Para mim foi um jogo histórico, tanto pela toda a carga de dramaticidade que teve, mas foi histórico ver o São Raimundo jogar de igual para igual contra o Grêmio.
e até melhor em boa parte do jogo, né? Sim, O cara. São Raimundo não sofreu tanto, ao meu ver, e infelizmente sofreu aquele gol no final do jogo. Acredito que a equipe, por ter feito poucos jogos na temporada, né? Foram apenas 3 oficialmente, talvez tenha sentido um pouco do cansaço no final. E também, querendo ou não, é um jogo mais pegado, né? É assim, cara, o Grêmio, que é uma grande equipe, é um gigante do futebol mundial, é um time que tem aí quase 70 jogos por ano, né? O Isso. São Raimundo, ele tem aqui por volta de 30, 35, metade, né? Porque joga até o meio do ano. Então, assim, eu acho que de uma certa forma falta ritmo de jogo, né, para muitos jogadores. Às vezes acaba a temporada, no caso, uma eliminação de uma Copa Verde, ou acaba, no caso, ali da Série D, na verdade, né, que é do meio Isso. do ano, agosto. E aí os caras ficam 4 meses sem jogar, né, perde o ritmo, às vezes não consegue nem um contrato com outro time, né, e sem contar a questão do jogo de ontem. Eu acho que faltou um pouco de catimba, faltou um pouco de malandragem do São Raimundo em tentar segurar o resultado. Nas laterais, ele já cobrava o lateral rápido, o tiro de meta rápido. Eu acho que podia dar uma demorada, sabe? Fazer uma malandragem de Uruguai e argentino, cara. Sim, foi um dos questionamentos, né, que a gente se faz. Eu acredito também que o time recuou muito, chamou o Grêmio para cima e Sim, essas cara. equipes de Série A precisam de uma jogada, uma bola. Tanto é que, como eu falei, a equipe do Grêmio pouco criou durante a partida. Eu lembro só de uma defesa no segundo tempo do goleiro do São Raimundo, Carlos Henrique, Sim, defesaça, e de inclusive. cara a cara, né? E o lance do gol, eles chegavam mais em bolas paradas e não criavam tanto. O São Raimundo criou essa dificuldade, como eu falei, infelizmente cedeu no final do jogo, e pênalti, eu acredito que é mérito, Com não certeza. é sorte, é mérito, é treinamento, Exatamente. e o Grêmio foi melhor nas cobranças. Com certeza, né? Acertou todas as 4 cobranças, o São Raimundo errou 2, né? Acho que foi o Juninho, não sei se foi o Juninho que O acertou. Luan errou o O primeiro Luan pênalti, errou o Juninho primeiro. acertou o Juninho único... que se acertou, Isso, o exatamente. único pênalti. Exatamente. Então teve 2 cobranças que o São Raimundo errou, incluindo a do Luan, que o Luan, apesar de ter errado a cobrança, jogou pra caramba Jogou ontem, né? jogou Pelo muito. amor de Deus, jogou muita bola. Agora, bateu um bolão também foi a torcida, né? Um espetáculo à parte, Isso, né, Lucas? isso. Inclusive, bateu o recorde aí de renda do Novo Canarinho, inaugurado agora em 2020. Queria que você falasse sobre isso também. Isso, o recorde foi batido. O recorde anterior era do jogo contra o Cruzeiro, né, na reinauguração do Canarinho, né, em 2020. Uhum. E nesse ano foi batido o recorde de renda bruta, né? Sim, sim. Que foram mais de 418 mil reais. Então, que infelizmente não vão para 100% para os cofres do São Raimundo. É dividido 60-40, ainda tem os custos, né, do estádio, o staff e outras coisas. Mas foi batido o recorde. Ontem a gente teve presente no estádio Canarinho 4.652 torcedores. Esse é o terceiro maior público do Novo Canarinho. E o maior público aconteceu ano passado, na final do Roraimense, né? Pô, na final do Roraimense, que Isso. coisa boa. É boa de saber isso aí. Isso, ano passado, na final do Roraimense, entre Gás e o próprio São Raimundo, o público que esteve lá foram mais de 5 mil pessoas, então lotadaço o estádio. E ontem também a torcida deu um show incentivando. A gente teve aquela torcida mista, né? Tivemos os torcedores gaúchos, os gremistas e também os colorados estavam ali no meio da torcida, torcendo para o São Raimundo, e muita gente torcendo para o Mundão, empurrando, incentivando, vibrando com cada dividida, com cada lance. Pois é, cara. E quando entrou o Kanté, a torcida pediu o Kanté. O pessoal ali pedindo o Kanté, e ele entrou e incendiou o jogo, fez logo o gol em poucos minutos em campo. Então eu acredito que foi um show do torcedor roraimense que precisava de um evento, precisa de eventos como esse. A gente falou nos episódios anteriores e a gente só mostrou isso, né, diante ali do jogo. Pois é, o Kanté é um espetáculo à parte, é uma carta na manga. Infelizmente ele tem muitos problemas com relação à lesão. Ele não consegue ficar na maioria dos jogos os 90 minutos, né? Uma coisa que eu me preocupo com o Kanté é o fato, porque um jogo como esse é uma vitrine, né? Então, assim, muitos times certamente já ficam de olho em alguns talentos. Um time, assim, digo times, sei lá, de Série B, não sei de Série A, né? Mas
Acho que alguns talentos que estão em divisões menores, eles podem ser mais aproveitados em divisões maiores. E o Kanté, ele é um baita de um jogador, diga-se de passagem, como diz o craque Neto, né? Então a minha preocupação é o São Raimundo perder o Kanté, porque é um baita de um jogador, ele é um cara decisivo, cara. Ele é um craque. É um craque para os parâmetros daqui do nosso regional. O cara é muito decisivo, ele entra, incendeia o jogo, aquela correria toda. E ontem, na coletiva, ele falou que estava lesionado, né? Vem de lesão, ele teve um problema dentário, teve que fazer uma cirurgia no dente para tirar o dente, então teve todo esse processo. E o Chiquinho revelou que queria escalá-lo de início, só que o próprio jogador pediu para não ser escalado. E o Chiquinho insistiu, mas ele não. E então o Chiquinho falou, ele sabe melhor, né? Sobre o corpo dele. Então ele entrou no segundo tempo, fez o gol. Quase foi o gol da classificação histórica, mas ele incendeia realmente cada partida que ele está presente. Com certeza, acho que foi no tempo certo. Inclusive o Chiquinho foi muito feliz na sua troca, né? Agora, diz uma coisa, falando sobre o Chiquinho foi expulso depois que acabou o jogo, né? O Chiquinho ficou muito revoltado com algumas situações por parte da arbitragem relacionado ao tempo de jogo, relacionado a alguns lances também de jogo. Queria que você falasse também o motivo que o árbitro, Gustavo Bauerman, catarinense e com pai gremista, o Gustavo Bauerman, eu queria saber qual foi a justificativa dele na súmula sobre a expulsão do Chiquinho. Bom, ele relatou na súmula que o Chiquinho, após o apito final, foi até ele com gestos e de forma, digamos assim, mais ofensiva, né? Não relatou nenhum xingamento do técnico do São Raimundo, mas colocou na súmula que ele foi incisivo nas palavras, digamos assim, e com muitos gestos. E após, o Chiquinho deu entrevista para a Folha, né? E disse que o árbitro era tendencioso, digamos assim. Bairrista, né? Isso. Bairrista. Foi esse termo que ele usou. E ele reclamou muito dos acréscimos, porque o Grêmio fez a maioria das substituições 2 paradas no primeiro tempo, porque 2 jogadores saíram lesionados, e depois, na segunda etapa, fez apenas uma, enquanto o São Raimundo também fez mais 2 paradas. E ele deu, eu acredito que foram 6 minutos de acréscimo, né? 6 minutos de acréscimo. Acho que chegou a 7, na verdade, por conta daquela confusão que teve lá no final, né? O próprio gol mesmo do Grêmio, nesse caso. Isso, então muito rigoroso nos acréscimos, até porque o jogo não ficou tão parado assim no segundo tempo. E além disso, o Chiquinho reclamou muito da bandeirinha, que não dava lances de faltas claras, segundo ele. E nos jogadores do São Raimundo, o Grêmio sempre ali, os jogadores sempre mais ríspidos, né? Sim. Nas divididas, e a bandeirinha fazia vista grossa, segundo o Chiquinho. Inclusive a gente viu isso em algumas imagens que, inclusive, viraram cortes em redes sociais, como um lance lá perto do escanteio. Não vou lembrar exatamente os jogadores envolvidos, mas tem uma hora que o jogador do Grêmio chuta ali a coxa do jogador do São Raimundo, né? E aí a árbitra tá lá no meio do lance. Ela tava ao lado, e né? Simplesmente omite, né? Então ela podia ter marcado uma falta lá, né? Uma situação de jogo, né? Podia ter advertido até o jogador com o cartão amarelo por conta de uma atitude antidesportiva. Então, eu sinceramente, eu dou muita razão pro tipo que o Chiquinho tá falando, cara. Isso, e a gente não vê o Chiquinho xingando, assim, tanto na beira do campo. Ele tem aquela atitude mais enérgica ali, de estar com os seus jogadores, de estar sempre ali pressionando o quarto árbitro, mas ele nunca falta com respeito, então a expulsão, eu acredito que não foi merecida. Mas, agora, ele fica suspenso pro jogo da Copa Verde, Sim. Né? O próximo jogo, que acontece já na próxima semana. Contra o Amazonas, né? Contra o Amazonas, exato, na quinta-feira. E então ele vai suspenso para essa partida, infelizmente. Enfim, né, gente? Mais coisas do futebol aí. Cara, o Chiquinho, ele dá vida pelo São Raimundo. Dá vida de fato. O Chiquinho quase morreu, gente, em 2021, né? Que era o jogo do São Raimundo e Cruzeiro de novo, pela Copa do Brasil, foi 1-1. O Beto Vieira era o auxiliar técnico, teve que ser o técnico lá naquela missão, né? E inclusive eu fiz essa matéria e foi notícia no Brasil todo sobre a situação do Chiquinho, né? Por conta da Covid-19.
E graças a Deus o Chiquinho se recuperou, né? Inclusive agradeceu muito a gente pelas matérias e pela força, pelas orações, pelas vibrações, enfim, cada um na sua fé, né? Sobre o Chiquinho, né? É um cara muito querido aqui e merece todo o nosso respeito. Eu acho que ele tem muita razão no que ele está falando. É o cara que o técnico mais longevo à frente de uma equipe no futebol brasileiro. Então a gente tem uma joia rara no futebol brasileiro. Tá aqui em Roraima, a gente tem que respeitar a história do Chiquinho e respeitar o São Raimundo. Agora, falando ainda em São Raimundo, agora a chave vira, né, o Lucas? Agora o foco é a Copa Verde. Isso, o foco é a Copa Verde, como eu disse. O São Raimundo fez 3 jogos, tinha feito 3 jogos até então na temporada, antes desse jogo contra o Grêmio, e todos pela Copa Verde. Jogou contra o Trem do Amapá, que foi goleada de 4-1, avançando de fase para enfrentar o Remo. Fora de casa, a equipe conseguiu um empate lá em uma classificação histórica, jogando no Pará, jogando em Belém. E jogou o primeiro jogo das quartas de finais aqui em Boa Vista contra o Amazonas, numa vitória de 2-0. E agora a partida de volta nessa quinta-feira, dia 27. E a expectativa do clube é virar essa chave logo, né? Até porque antes dessa partida tem a estreia no estadual, mas o time vai ter que virar essa chave, mudar, focar realmente nesse jogo de volta, porque é a chance da equipe chegar numa semifinal de Copa Verde, que já seria um feito histórico para o clube, a primeira vez. E tá na frente, hein? Isso, tá na Meu frente. amigo, é só catimbar o jogo todo aí, pronto, e consegue, velho. 2-0 já em cima do Amazonas e vai pra semifinal, velho. Então, assim, a gente falou aqui de invicto na temporada, mas para as pessoas que não estão muito próximas do futebol, digamos assim, gente, o resultado ontem, por mais que o São Raimundo tenha sido eliminado nos pênaltis, para efeitos de contagem, o resultado dos pênaltis não são contabilizados quando se vai falar de uma temporada, por exemplo, nesse caso aqui, o São Raimundo, no tempo normal, ele não perdeu, né? Então, ele teve os empates, teve as vitórias. Então, o São Raimundo continua invicto na temporada, né? O que é um resultado muito bom. Muito bom. São 4 partidas. O time continua invicto, jogando um bom futebol, jogando contra time de Série A, contra time de Série B do Campeonato Brasileiro, Remo e Amazonas. Né? Então, são adversários qualificados. Com certeza. O time faz frente. Ontem, na entrevista coletiva, o Chiquinho foi bem... enfatizou muito isso. Ele falou que aqui dentro do nosso estado, jogando no Canarinho, o São Raimundo é muito difícil de ser batido, e realmente de fato cara. Isso. De fato, os resultados mostram isso, né? São números, né? A gente viu isso, realmente, o São Raimundo é muito forte, realmente, e eu acho que o povo de fora tem que respeitar o Canarinho, respeitar o São Raimundo, respeitar o futebol roraimense. A gente viu cada comentário maldoso de pessoas espalhando fake news sobre Roraima, fake news sobre o Canarinho, fake news sobre o futebol roraimense, e a gente espera que tenha mais uma vez rechaçado essas fake news, esses comentários maldosos, né, sobre Roraima e sobre o futebol roraimense. Agradeço demais aqui a tua participação. Quer fazer algum comentário final sobre isso? Eu quero só ressaltar que neste sábado agora o São Raimundo vai estrear no Campeonato Estadual contra o Náutico, a estreia deles, e rodada dupla também vai ter o confronto entre os líderes, né, Gás e Monte Roraima. Perfeito, perfeito. Gás, Monte Roraima, inclusive a gente vai estar lá na cobertura, hein, gente? Então, vamos lá. Então, desde já fica o convite, né, para também esse jogo aí, que vai ter transmissão da Folha FM 100.3, Gás e Atlético Roraima. Gente, muito obrigado. Lucas, primeiramente, obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês que acompanharam o podcast Papo de Redação de hoje. A gente espera que a gente tenha mais momentos como esse para falar sobre esporte. Agora a gente foi reforçado nesse ano com o Lucas Castro para falar sobre esporte. A gente vai ter aqui uma conversa do mesmo nível, né, sobre esse assunto. E agradeço demais pela confiança de vocês. Qualquer coisa, tem um zap da redação 999715300. Os comentários aqui embaixo para você que está acompanhando por imagens aqui no YouTube, canal da Folha BV no YouTube. E também as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu tô no Instagram como Lucas Luquezzi. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde, se Deus quiser.